Existe dois pecados na Bíblia que não existe perdão. Ah, são dois pecados então? Dois pecados na Bíblia que não existe perdão. Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é Esse um é dos um, pecados. E tem outro? Tem outro. Que não tem perdão. O primeiro pecado na Bíblia que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo pecado na Bíblia que não existe perdão é quando você deixa de perdoar o seu irmão. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: quando você não perdoa o seu irmão, o vosso Pai também não vos perdoará. Então, enquanto você não libera o perdão, Deus também não vai liberar o perdão para você, porque Deus te trata da maneira que você trata o seu irmão. A maneira que você tratar seu irmão, Deus vai tratar você. Se você não libera perdão, Deus também não vai liberar perdão. Então tem pessoas que é pastor, pregador, cantor, mas não libera perdão, está em pecado. Está em pecado. Quem não libera perdão está em pecado? Está em pecado. Meu E está Deus. correndo risco de perder a salvação, porque a ausência, a falta de perdão, não tem perdão. Existe dois pecados na Bíblia que não existe perdão. Ah, são dois pecados então? Dois pecados na Bíblia que não existe perdão. Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é Esse é dos um, pecados. E tem outro? Tem outro. Que não tem perdão. O primeiro pecado na Bíblia que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo pecado na Bíblia que não existe perdão é quando você deixa de perdoar o seu irmão. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: quando você não perdoa o seu irmão, o vosso Pai também não vos perdoará. Então, enquanto você não libera o perdão, Deus também não vai liberar o perdão para você, porque Deus te trata da maneira que você trata o seu irmão. A maneira que você tratar seu irmão, Deus vai tratar você. Se você não libera perdão, Deus também não vai liberar perdão. Então tem pessoas que é pastor, pregador, cantor, mas não libera perdão, está em pecado. Está em pecado. Quem não libera perdão está em pecado? Está em pecado. Meu E está Deus. correndo risco de perder a salvação, porque a ausência, a falta de perdão, não tem perdão. Existe dois pecados na Bíblia que não existe perdão. Ah, são dois pecados então? Dois pecados na Bíblia que não existe perdão. Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é Esse é dos um, pecados. E tem outro? Tem outro. Que não tem perdão. O primeiro pecado na Bíblia que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo pecado na Bíblia que não existe perdão é quando você deixa de perdoar o seu irmão. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: quando você não perdoa o seu irmão, o vosso Pai também não vos perdoará. Então, enquanto você não libera o perdão, Deus também não vai liberar o perdão para você, porque Deus te trata da maneira que você trata o seu irmão. A maneira que você tratar seu irmão, Deus vai tratar você. Se você não libera perdão, Deus também não vai liberar perdão. Então tem pessoas que é pastor, pregador, cantor, mas não libera perdão, está em pecado. Está em pecado. Quem não libera perdão está em pecado? Está em pecado. Meu E está Deus. correndo risco de perder a salvação, porque a ausência, a falta de perdão, não tem perdão. Existe dois pecados na Bíblia que não existe perdão. Ah, são dois pecados então? Dois pecados na Bíblia que não existe perdão. Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é Esse é dos um, pecados. E tem outro? Tem outro. Que não tem perdão. O primeiro pecado na Bíblia que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo pecado na Bíblia que não existe perdão é quando você deixa de perdoar o seu irmão. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: quando você não perdoa o seu irmão, o vosso Pai também não vos perdoará. Então, enquanto você não libera o perdão, Deus também não vai liberar o perdão para você, porque Deus te trata da maneira que você trata o seu irmão. A maneira que você tratar seu irmão, Deus vai tratar você. Se você não libera perdão, Deus também não vai liberar perdão. Então tem pessoas que é pastor, pregador, cantor, mas não libera perdão, está em pecado. Está em pecado. Quem não libera perdão está em pecado? Está em pecado. Meu E está Deus. correndo risco de perder a salvação, porque a ausência, a falta de perdão, não tem perdão. Existe dois pecados na Bíblia que não existe perdão. Ah, são dois pecados então? Dois pecados na Bíblia que não existe perdão. Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é Esse é dos um, pecados. E tem outro? Tem outro. Que não tem perdão. O primeiro pecado na Bíblia que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo pecado na Bíblia que não existe perdão é quando você deixa de perdoar o seu irmão. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: quando você não perdoa o seu irmão, o vosso Pai também não vos perdoará. Então, enquanto você não libera o perdão, Deus também não vai liberar o perdão para você, porque Deus te trata da maneira que você trata o seu irmão. A maneira que você tratar seu irmão, Deus vai tratar você. Se você não libera perdão, Deus também não vai liberar perdão. Então tem pessoas que é pastor, pregador, cantor, mas não libera perdão, está em pecado. Está em pecado. Quem não libera perdão está em pecado? Está em pecado. Meu E está Deus. correndo risco de perder a salvação,
Porque a ausência, a falta de perdão, não tem perdão. Existe 2 pecados na Bíblia que não existe perdão. Ah, são 2 pecados então. 2 pecados na Bíblia que não existe perdão. Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é Esse um é dos um, pecados. e tem outro? Tem outro. Que não tem perdão. O primeiro pecado na Bíblia que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo pecado na Bíblia que não existe perdão é quando você deixa de perdoar o seu irmão. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: quando você não perdoa o seu irmão,